Antes que eu comece, lembre-se, histórias como estas precisam ser preservadas. Inscreva-se para que elas nunca sejam esquecidas. Agora, venha comigo. Tenho algo para lhe contar. Eu sou o professor Crane. Na Fundação, lidero o Departamento de Histórias e Lendas Anômalas. Meu trabalho é reunir os fragmentos de um mundo que insiste em esconder seus horrores nas sombras. Hoje vou contar sobre a ilha Shirayuri, um recanto esquecido no litoral japonês. Há décadas, abrigou uma base militar durante a guerra, mas hoje suas ruínas permanecem silenciosas, ou quase. A missão começou com uma anomalia técnica. Drones enviados pela Fundação para mapear a área perderam o sinal ao sobrevoar a ilha. Quando recuperados, apresentavam dados truncados, imagens desfocadas e gravações de áudio com um som grave e cíclico, semelhante a um rugido abafado. Havia também registros térmicos detectando movimentações nas ruínas, sem fonte identificável. Fui enviado sob protocolo de reconhecimento solitário. Cheguei à ilha transportado por uma embarcação pesqueira que não quis se aproximar muito. O pescador me deixou a mais de 200 metros da enseada. Durante o trajeto, tentei puxar conversa, mas ele apenas disse que o governo não permitia atracar naquela ilha. Parou a uma distância segura e me colocou sozinho num bote. Depois, virou o rosto e não disse mais nada. A praia era de areia escura, salpicada por pedaços de metal corroído e conchas fossilizadas. O silêncio da ilha era estranho, denso, como se o som ali demorasse mais para escapar. À medida que eu avançava, mata adentro, notei o quanto a vegetação havia consumido o antigo posto militar. Torres de observação reduzidas a esqueletos, alojamentos parcialmente afundados no solo. Nenhum sinal claro de vida. Segui até encontrar o que parecia ser uma escola primária. A estrutura, embora deteriorada, ainda mantinha seu formato original. Fachada simétrica, quadra de esportes coberta de mato, corredores longos com portas entreabertas. Entrei com cuidado. O ar era parado. No quadro de avisos do hall, havia uma fotografia parcialmente desbotada. Turma de formatura, 1944. Crianças alinhadas com sorrisos quase forçados. Algumas usavam máscaras artesanais de animais. Atrás, a diretora, ou o que parecia ser uma mulher adulta, com olhos vazios e postura rígida. Um detalhe perturbador. Algumas das máscaras pareciam esculpidas de forma idêntica, como se fossem cópias feitas por mãos diferentes, mas sem intenção artística. Enquanto vasculhava o interior da escola, o sentimento de ser observado começou a crescer. Não como quem é vigiado por alguém distante, mas como se olhares espreitassem de pontos cegos. Nas janelas, vi vultos que desapareciam ao focar. E por trás das paredes, ouvia algo. Passos leves, respiração infantil, como se alguém prendesse o riso. Na primeira noite, acampei sob o refeitório abandonado. O teto ameaçava desabar, mas era o único espaço coberto ainda intacto. A noite trouxe consigo sons anômalos, estalos ritmados, risadas baixas e um ruído constante como se alguém estivesse empurrando uma cadeira lentamente sobre madeira. Levantei 3 vezes com lanterna em punho. Nada. Nenhuma pegada, nenhum vestígio. Apenas o cheiro de coisa, antiga e úmida. Na manhã seguinte, decidi seguir os sons. Pegadas pequenas, como de criança descalça, me levaram floresta adentro. Os caminhos pareciam espontaneamente limpos. A vegetação dava passagem em linha quase reta. Ao alcançar uma clareira, vi os primeiros. Eram humanos. Isso era certo, mas pequenos. Nenhum deles tinha mais de 1 metro de altura. Suas roupas eram simples, feitas de tecidos naturais, alguns tingidos com pigmentos minerais. Mas o mais marcante eram as máscaras. Cada um usava uma diferente: raposa, coruja, veado, sapo.
todas esculpidas em madeira, pintadas à mão de modo primitivo. As fendas dos olhos eram estreitas. Falei com eles. Usei japonês, inglês, até palavras isoladas em dialetos okinawanos. Nenhuma reação direta. Eles falavam entre si num idioma indistinto, antigo, com sílabas prolongadas. Mas quando apontavam para a serra da ilha, murmuravam sempre o mesmo som. Ryu, Ryu, Ryu. Dragão. A palavra surgiu em tom reverente, quase temido. Me guiaram com gestos por uma trilha sinuosa que cruzava um antigo setor de hangares colapsados. Enquanto avançávamos, notava que alguns deles sumiam no meio do mato sem fazer barulho. Como se a floresta os engolisse, o som do dragão veio antes da visão do local. Um rugido grave, reverberante, que fazia o peito vibrar. Nas entranhas de um desfiladeiro, cercado por árvores queimadas e pedras cobertas de líquen, encontrei a fonte. Uma fuselagem antiga de um avião da Segunda Guerra, enfiada em uma ravina. O casco rachado ecoava o impacto das ondas que vinham do outro lado da montanha. Era um sistema acústico perfeito, um tubo de metal e rocha projetando um som monstruoso. Ao entender aquilo, montei uma barreira de pedras e placas de ferro ao redor da fuselagem, abafando o som com precisão. Usei lona antiga e cabos das estruturas, vizinhas para selar a entrada de ar que vibrava o casco. Em menos de uma hora, o rugido cessou por completo. Voltei à aldeia. Os pequeninos estavam lá, me esperando, parados, silenciosos. Tentei explicar com gestos. O som havia sido silenciado. Não havia mais dragão. Eles não reagiram de imediato, mas ao se entreolharem, algo parecia ter mudado. Um deles caminhou até mim, com passos firmes, e me ofereceu uma pequena escultura feita em madeira, uma máscara em miniatura, idêntica às deles. Foi assim que fui recebido. Não com festa, mas com um símbolo. Então, como se obedecessem a um comando não verbal, começaram a retirar as máscaras. E eu vi. Rostos enrugados, com manchas senes, olhos opacos e cabelos brancos. Eram idosos, mas seus corpos permaneciam pequenos, como se jamais tivessem crescido. E então lembrei da foto. Eram eles. Os mesmos, os olhos, as máscaras, o silêncio. A ilha não os protegia do tempo. Ela o deformava. Prendia-os em ciclos que não seguiam o nosso ritmo. Ao deixar Shirayuri, não levei provas. E decidi não relatar sobre os pequeninos à fundação. Aquela ilha já havia lhes tirado muito. Eles não precisavam agora ser estudados. Precisavam ser deixados em paz. Se gostou desta história, não esqueça de se inscrever. Ajude-nos a preservar essas verdades para que nunca caiam no esquecimento.